Olá, amigos desse canal. Já estava com saudade de vocês. Está ficando um pouco distante, apenas um vídeo por semana, então eu pretendo logo começar a aumentar a frequência de vídeos neste canal. E para iniciar esse vídeo, que é o segundo vídeo na sequência aí da série do Homem Mais Rico da Babilônia, eu gostaria de iniciar com essa frase que é muito poderosa. A riqueza é um poder. Com a riqueza, muitas coisas se tornam possíveis. Uau! E é uma grande realidade. Nós sabemos que muitas das vezes nós acabamos limitando as nossas vidas porque nós não construímos riquezas anteriores para conseguir atingir os objetivos que muitas vezes nós programamos e sonhamos ao longo de nossa vida, não é? E às vezes nós limitamos a nossa vida porque a gente não conseguiu se programar diante disso. Então, eu escutei esses dias atrás uma frase que eu achei muito bacana e é uma realidade. Muitas pessoas, elas diminuem a sua vida porque elas não conseguem atingir seus objetivos. Mas é preciso se lembrar, nós temos apenas uma vida e essa vida às vezes é muito curta. Então por que nós vamos diminuir a nossa vida porque nós não atingimos nossos objetivos, se nós podemos ampliar os nossos horizontes, aprender aonde estamos errando e atingir todos os objetivos de uma vida? Então, buscando esse entendimento, é necessário buscar primeiro conhecimento para adquirir isso, né? E por isso que eu estou falando desse livro aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia, que eu acredito que é um grande passo para quem está buscando um conhecimento profundo sobre finanças. Não adianta ganhar muito se você não sabe lidar com as finanças. Então, por isso que a Bíblia fala, se você é fiel no pouco, o Criador te coloca no muito. Porque as pessoas, elas confundem ganhar bem, ganhar bastante dinheiro com ser rico, com ser próspero. Porque uma pessoa que ganha muito dinheiro e não sabe lidar com essa finança, logo certamente ela vai perder tudo, né? Então é pensando nisso que nós damos início à segunda lição deste livro aqui. E agora nós vamos falar sobre Arcade. Esse sim é o homem mais rico da Babilônia. Então anota aí a segunda lição. É necessário se pagar primeiro. E essa é uma coisa que sempre me deu nó na cabeça. Como que eu vou conseguir me pagar primeiro? Grande parte das pessoas, e eu me enquadrava na época que eu comecei a estudar isso a esse tipo de pessoa, nós pagamos todas as demandas do nosso mês, nós pagamos todas as contas, nós já baseamos as contas do mês de acordo com as contas, com os gastos, e se sobra um pouquinho, a gente vai comer, vai sair e tal, e se sobrar mais ainda, que é uma coisa muito rara para a realidade do brasileiro, a gente investe. Isso é errado, porque nós não planejamos, isso é falta de planejamento. Porque quando você pega o teu encargo, o seu salário mensal e usa ele para pagar as contas e todas as outras coisas, isso demonstra que não há planejamento prévio. Por isso que esse segundo capítulo, que eu vou ler alguns trechos aqui com você, eu estou apenas resumindo para você entender a essência, ele trata disso. Você precisa criar o design do seu mês, de como você vai lidar com suas finanças. Então, baseado nisso, você vai definir quanto que você pode gastar no mês. Então, você vai dividir uma porcentagem para se pagar, uma porcentagem para pagar as contas e uma porcentagem para mimos, né? Para quem é casado, mimos para sua esposa, mimos para sua família, porque a felicidade, ela atrai também prosperidade. E a tristeza, pelo outro lado, ela atrai pobreza, ela traz mais infelicidade. E essa é uma grande realidade. Por onde você vê uma pessoa geralmente negativa, você percebe que geralmente ela atrai mais negatividade. E uma pessoa positiva, ela quase sempre ela atrai coisas boas para sua vida. Então eu acredito bastante nessa lei da atração, é quase que uma lei magnética, né, que está presente em muitos livros aí que falam sobre o tema. Então, Arcade, como nós havíamos falado nos vídeos anteriores, ele representa aí o que seria o homem mais rico da Babilônia. Claro, ele é um personagem que representa a sabedoria do antigo Babilônio em lidar com finanças. Por que se fala dos babilônios, né? E isso me chamou a atenção porque vocês vão perceber que no meu canal, em muitos vídeos, eu falarei sobre as culturas, principalmente cultura babilônica. Porque os babilônicos criaram esse conceito de dinheiro como nós vemos hoje em dia. Esse conceito de pagar com juros, de empréstimo, todo esse conceito monetário foi criado na antiga Babilônia.
Então, ali, quando se criou o conceito de dinheiro, se criou a filosofia por trás dele. Então, existiam grandes pensadores. E o Arcade, ele representa esse pensamento babilônico de como se lidar com o dinheiro. E se existe talvez uma coisa boa na Babilônia, é esse conhecimento financeiro, né? Então, eu começo já a leitura dessa segunda lição aqui, falando uma frase de Arcade para as pessoas que foram os amigos que nós lemos no antigo vídeo, que foram procurar uma mudança de vida. Então, Arcade olhou para eles e falou: se vocês não adquiriram mais do que uma pobre existência desde os tempos em que éramos jovens, porque, não sei se vocês se lembram, eles falaram que o Arcade cresceu com eles, estudou com eles, e, poxa, por que o Arcade conseguiu ser um homem tão rico e nós continuamos na miséria? Então, o Arcade dá a resposta para eles aqui. Se vocês não adquiriram mais do que uma pobre existência desde os tempos em que éramos jovens, isso se deve a que não conseguiram aprender ou não observaram as leis que governam a acumulação de riqueza. Perceba que tudo é baseado em leis. A física ela é baseada em leis. O cristianismo é baseado em leis. O conhecimento que nós temos bíblico é baseado nas leis da Torá, né? Que ali é o conhecimento dos antigos hebreus. Então, todo o conhecimento que derivou-se depois para as leis das cidades modernas nasceram ali das leis da Torá. Então, todas as leis que regem coisas são importantes a serem observadas. E a riqueza não deixa de ter suas leis que precisam também ser observadas. Não adianta você achar que você só precisa ganhar muito. É o que eu havia falado no início do vídeo. Se você não entende as leis que regem o conhecimento da riqueza, você só vai ter dinheiro por um breve período. Você não vai conseguir manter isso por muito tempo. E aqui eles falam desse tipo de pessoas que elas acumulam riquezas e não sabem lidar com essas leis, e cada um acaba absorvendo de uma forma, né? Aqui está falando, alguns tornam-se avarentos e entesouram sua riqueza, temendo despender o que tem por saberem que não são capazes de repô-lo. Ou seja, a pessoa mesmo ela tem a consciência de que se ela perder o que ela tem, ela não vai conseguir repor. Ou seja, ela não entende o que significa a chave da riqueza. Então, se ela conseguir um pouquinho, ela sabe que ela não vai conseguir repor. Então, ela aprende isso com os dentes, ela não sabe investir, ela não sabe multiplicar. Então, geralmente, ela tem de aprender esse investimento. E aqui ele continua falando, né, dando lições. Eu acho que é muito importante você acompanhar com esse livro. E ele fala, ainda em plena juventude, continua Arcade, eu olhava em minha volta e observava todas aquelas boas coisas capazes de propiciar felicidade e contentamento. Percebi então que a riqueza aumentava mais a potência delas. E eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já refletiu e olhava assim, principalmente hoje em dias de redes sociais, que nós vemos aí o Instagram. O Instagram é uma fonte de pessoas multimilionárias que vivem vidas dos sonhos, né? Mas na verdade são pura ilusão. Mas ao mesmo tempo, quando você vê aqueles stories todos pomposos, aquelas coisas, você fala, uau, realmente se eu estivesse vivendo isso, eu faria valer a pena. Não é verdade? Então era exatamente esse tipo de pensamento que fez Arcade mudar a chave, da pobreza para a riqueza. E aí ele fala essa frase que eu havia dito. A riqueza é um poder, com riqueza muitas coisas se tornam possíveis. Este pode embelezar sua casa com os móveis mais refinados, aquele pode viajar pelos mares distantes, que é o sonho de muitos, este outro pode regalar-se com as finas iguarias das terras longínquas, outro mais pode comprar ornamentos lavrados em ouro ou cravejados de pedras preciosas. Pode-se mandar construir templos magníficos para os deuses. É possível, enfim, fazer todas essas coisas e muitas outras, onde sempre haverá deleite para os sentidos e gratificação para a alma. E essa é a percepção que todos têm a respeito das riquezas. E quando percebi tudo isso, declarei a mim mesmo que reivindicaria o meu quinhão entre as boas coisas da vida. Aqui foi um momento de virada na vida de Arcade. Quando ele parou para observar, ao invés de ele olhar com os olhos da inveja, porque aquela pessoa tem ou não tem, ele entendeu que ali ele precisava reivindicar a parte dele, né, como ele sempre diz, disso tudo. E como é que ele reivindicaria? Ele buscaria conhecimento. E é aí que muitas pessoas pecam. Quando as pessoas elas querem reivindicar para si, não, eu também mereço ser feliz, eu também mereço ter a minha parte, elas buscam inúmeras outras coisas, mas não buscam o conhecimento. Amigos, tivemos uma pequena interrupção aqui, e continuando,
E quando percebi tudo isso, eu declarei a mim mesmo que reivindicaria o meu quinhão entre as boas coisas na vida. Não seria nenhum desses que se mantém à distância, observando invejosamente os prazeres do outro. Então aqui Arcade tomou uma decisão. Aqui foi um momento de virada na vida de Arcade, né? E ele continua aqui: não me contentaria em vestir roupas baratas nem que parecem respeitáveis. Não me daria por satisfeito com a parte que cabe a um homem pobre. Ao contrário, faria de mim mesmo um conviva nesse banquete de boas coisas. E como se faz isso? Você me pergunta. E aqui ele dá a resposta: precisaria basicamente de tempo e estudo. A maioria das pessoas, elas querem fazer as coisas fora do tempo, né? Com tempo mais curto, elas decidem ficar ricos hoje e elas pensam que ficarão ricas amanhã. E elas não buscam se preparar, elas não buscam conhecimento. E o que que acontece? Geralmente essa pessoa entra em alguma pirâmide ou ela entra em alguma furada que vai fazer ela perder o pouco que ela tem e fica cada vez mais frustrada. Então, você precisa entender que você precisa de tempo e conhecimento. Então, se eu posso te dar uma dica nesse ponto do vídeo é: busque conhecimento. Invista o que você tem em conhecimento. Esse vídeo que você está assistindo já é o ponto inicial para isso. Então, para acelerar um pouco aí, para não ficar muito longo esse vídeo, Arcade, ele decidiu, nesse momento ele decidiu, não, agora eu preciso tomar para mim esse quinhão dessa boa vida. E ele ficou buscando maneiras. E ele conheceu um emprestador de dinheiro, né? O Arcade, ele escrevia em tábuas, pequenas tábuas, na época as mensagens eram feitas em tábuas. E aí ele ofereceu um trabalho a esse emprestador de dinheiro, com uma espécie de aposta. Ele falou assim: ó, se você me ensinar como você fez para adquirir sua riqueza, eu vou fazer esse trabalho nessa madrugada. E aí, resumindo bastante a história, tá, para vocês. E aí o rapaz, o senhor já de idade, falou: eu topo. Se eu chegar aqui amanhã de manhã e essas tábuas estiverem prontas, eu lhe direi o meu segredo. E aí, como prometido, né, o Arcade passou a madrugada inteira ali talhando as pedrinhas. E quando o comerciante lá, o emprestador de dinheiro, chegou, estava tudo pronto, ele falou: então agora eu vou te dizer o meu segredo. De tudo que você ganhar, tire 10% para você. Arcade olhou para ele assim perplexo: mas como assim? É esse o segredo? Exatamente, é esse o segredo. Tudo que você ganhar, você deve separar 10% para você. Então, ou seja, se você trabalhou durante um ano e tirou 1/10 de tudo isso, é como se você trabalhou durante uma conta mais alta, que eu acho que fica mais fácil. Se você trabalhou durante 10 anos, se você tirou a 10ª parte disso, é como se você tivesse tirado um ano inteiro de trabalho para suas finanças. Aí o Arcade pegou e falou: poxa, mas basicamente, fazendo essa conta, isso não vai mudar a minha história. Um ano de trabalho não vai me transformar em um homem rico. E aí que vem a lição, meus amigos. Já naquela época havia esse entendimento de que não, existe uma coisa chamada juros compostos. E os juros compostos é o que faz a coisa valer a pena. Então o conceito basicamente é o seguinte: cada moedinha de ouro, cada 10% que você separa daquilo que você ganha, se você é um autônomo, por exemplo, você faz um serviço e você ganhou R$ 1.000, você separa 100. Você faz um serviço mais simples ali de meia hora, você ganhou R$ 100, você separa 10. Cada soldadinho desse de ouro vai virar uma peça-chave no teu exército. E ao invés de ser você trabalhando para cada vez conseguir o seu trabalho, você vai ter agora soldados para trabalhar para você também. Ou seja, se você pega 10% de tudo que você ganha e você separa em investimentos inteligentes, porque você buscou conhecimento prévio, você vai ter investimentos trabalhando para você e servindo ao propósito de se multiplicarem, trazendo mais soldados para o seu exército. Esse é o conceito mais poderoso da segunda lição de Arcade. É você entender que quando você separa 10% de tudo que você ganha religiosamente, você está se recompensando. Você está recompensando o seu trabalho, o seu esforço, porque você vai ali abrir o seu aplicativo do banco, você vai no seu banco, você vai ver os seus investimentos, né? Porque como eu te falei, conhecimento prévio, você vai saber que não deve investir tudo em um lugar só. Você vai ter diversos investimentos, cada um cumprindo o seu propósito. E eles trabalhando para você, né? Então, para encerrar essa lição, que eu não gostaria que esse vídeo ficasse muito longo, até para que gere em você
a curiosidade de se aprofundar no que está escrito aqui. Claro que eu não vou ler todos os parágrafos, todas as mensagens, são muitas coisas aqui. Inclusive, esse senhor emprestador de dinheiro ensina para Arcade o quanto é valioso se absorver a experiência dos homens mais velhos, que é uma coisa que a nossa geração perdeu. Eu falo por mim, porque eu particularmente gosto muito de sentar com pessoas mais velhas que eu absorvo tudo que eu posso, porque elas são pessoas que passaram pela experiência. Elas não passaram apenas pelos dias. Tem muitos jovens que olham assim, é apenas uma pessoa idosa, ela só passou pelos dias. Não, ela passou por tantas coisas na vida, tantos desafios, ela tem coisas a serem ditas e que podem poupar anos de serviço para nós. Então eu gosto muito de ouvir os homens mais velhos e esse capítulo. Desculpa, pessoal, tivemos mais uma interrupção, tá movimentado hoje aqui, domingo, né? Por isso, continuando aqui sobre aprender, né, absorver as experiências do homem mais velho, tem esse trecho aqui no final desse capítulo aqui. Busquem o conselho dos homens sábios, procurem informar-se com pessoas cujo trabalho cotidiano é o manuseio do dinheiro. Deixem que elas os protejam de erros. Isso é bastante importante, né? E aqui também mais um conselho de Arcade, que era o homem mais rico da Babilônia. Não exagerem, nem tentem economizar demais. Se 1/10 de tudo que ganharem é o que vocês podem confortavelmente poupar, contentem-se com essa porção. Por outro lado, vivam de acordo com suas rendas e não sejam sovinas, nem temerosos ao gastar. A vida é boa e rica com coisas que valem a pena e causem prazer. Então, meus amigos, essa é a lição central desse segundo vídeo, dessa segunda lição, né, do livro Um Homem Mais Rico da Babilônia. Uma parte dos todos os seus ganhos pertencem exclusivamente a você, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem no comentário se vocês querem que eu continue com essas lições, se vocês querem que eu volte a falar sobre mitologia, que lógico, brevemente eu irei falar, irei iniciar uma série exclusiva bastante bacana, creio que vocês vão gostar muito sobre a mitologia babilônica, que foi a mitologia matriz para todas as outras, tá? Então, deixem nos comentários as expectativas de vocês, o que vocês entenderam desse vídeo, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.